tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Nesse vídeo, mostro a vocês algumas profecias de Nossa Senhora de Anguera, feitas em 2017, sobre a perseguição aos bons sacerdotes, que estão se cumprindo. Também incluo nesse vídeo, parte de um documentário feito pelo Centro Dom Bosco, que mostra o que está acontecendo com aqueles sacerdotes, que defendem a verdadeira doutrina de Cristo. A guerra entre a verdadeira e a falsa igreja será dolorosa. Meu Jesus precisa de vós. Os escolhidos para defenderem a verdade carregarão pesada cruz. Como no passado, os fiéis serão perseguidos, levados aos tribunais. Sereis perseguidos por aquele que age como cordeiro, mas tem um coração de lodo. Estai atentos. Somente na verdade do Evangelho e do verdadeiro magistério da Igreja encontrareis a vossa verdadeira libertação e salvação. Você está prestes a assistir ao vídeo mais importante que produzimos até hoje. O assunto é tão grave e urgente que o transformamos em um documentário. Ele vai mostrar o mecanismo que tem sido utilizado para destruir os melhores padres e bispos do Brasil. Nós sabemos que se um padre ou bispo cumpre com a sua missão, ele será maltratado, injuriado e caluniado como nosso Senhor foi. Mas nós, leigos de todo o Brasil, temos o dever de ajudá-los a carregar a cruz como novos sirineus. Por isso, você vai conhecer as injustiças cometidas contra prelados importantes da Igreja Católica. E depois de assistir a nossa melhor produção, pedimos que compartilhe o vídeo ao máximo. Acreditamos que se você nos ajudar a atingir a marca de 1 milhão de visualizações, esse vídeo poderá se tornar um instrumento de Deus para a proteção da melhor parte do nosso clero. A Santa Igreja Católica vive em uma crise sem precedentes, e isto tanto no campo da fé quanto da moral. E para entendermos por que a Santa Igreja Católica vive esta crise, vale voltar ao início do século XX. Neste período, ideologias como o protestantismo, liberalismo e o comunismo se infiltraram dentro da Igreja Católica. O Papa São Pio X viu todo este movimento relativista e reagiu, escrevendo a encíclica Pascendi, na qual ele vai afirmar que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Este movimento, no entanto, não parou de crescer. O Papa Pio XI também deu a sua resposta. Ele fez uma encíclica chamada Mortalium Animus, que condenava o ecumenismo. Segundo o Santo Padre, todo este movimento de tentar rebaixar a Igreja Católica para o nível do protestantismo em reuniões entre a Igreja e as religiões falsas, aquilo era condenável. Mas todo este movimento que tenta relativizar todos os pontos de fé e moral na Santa Igreja Católica continuou a crescer durante a segunda metade do século XX. E aquilo que era minoria se tornou, em certo sentido, hegemônico. E uma das consequências desta apostasia generalizada na segunda metade do século XX foi a queda no ensino e no rigor de seminários em todo o mundo. Desta forma, um contingente significativo de pessoas que não tinham a vocação para a Igreja Católica se infiltrou nos seminários e começou então a se tornar futuros bispos e reitores de seminários. E esta pequena parcela tinha então, muitas vezes, uma certa perversão sexual, o que fez com que os casos de pedofilia e homossexualismo se multiplicassem pela Igreja em todo o mundo. Esses casos, em grande parte, ganharam a atenção da mídia, gerando
um cenário de preconceito generalizado contra a classe sacerdotal. Então, assim como hoje nós vemos policiais que sofrem acusação de truculência já meio que serem condenados de antemão, ou então homens que sofrem acusações de machismo e violência dentro de casa, também sofrendo uma dificuldade grande de provar a sua inocência, a mesma coisa começou a acontecer com os sacerdotes. No meio dessas acusações, que são tristes e muitas vezes verdadeiras, nós começamos a perceber o movimento para acusar também sacerdotes de visão ortodoxa, extremamente piedosos e inocentes. E esses casos têm se multiplicado no mundo inteiro. E no Brasil, como você já fez e já tem relatado, há outros casos, né, Álvaro? Sim, o primeiro, infelizmente, como o Centro Dom Bosco ainda era muito novo, ele não conseguiu dar a devida resposta. Mas o primeiro caso emblemático no Brasil ocorreu não há muito tempo. Foi com Dom Aldo Pagotto, o arcebispo emérito da Paraíba. Nós recebemos depois muitos reportes, informações de que ele seria um prelado piedoso, um homem zeloso e defensor da fé. Naturalmente, Dom Aldo Pagotto atraiu muito ódio de pessoas como a própria ex-presidente da República, Dilma Rousseff, teve vários atritos com a CNBB e também tinha um apostolado incrível para defender a igreja no campo da moral. A polêmica começou depois que as declarações do padre e deputado federal do PT, Luiz Couto, foram parar em um jornal do Estado. O religioso defende o uso de preservativos, é contra o celibato dos padres e contra a discriminação de homossexuais. O arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, não gostou da entrevista e suspendeu as funções do padre, que está proibido de celebrar missa, batizados e casamentos. Lamentavelmente, declarações sumárias e ambíguas a respeito do uso de preservativos, a respeito de, uniões homossexuais e assim por diante. São posições diametralmente contrárias à orientação oficial do Vaticano, da Igreja. Isso é intolerável. Nós, por exemplo, já tivemos acesso a um texto dele belíssimo condenando os atos homossexuais, como a Igreja sempre pede. Então é claro que haveria uma reação de heterodoxos para montar um ardil contra o bispo. Esse ardil foi à frente e, em certo sentido, é até comovente. Nós vemos como que o bispo ficou, porque ele logo adoeceu. Então é possível ver o sofrimento na carne do bispo, tanto pela doença física como pela perseguição moral. Então o caso de Dom Aldo Pagotto meio que inaugurou essa onda de falsas denúncias contra prelados piedosos. E logo em seguida, e aí sim o Santo Dom Bosco pôde atuar, nós vimos o caso de Dom Alberto Taveira, o bispo de Belém, no Pará. Deus lhe deu uma coragem de furar o olho do escândalo. O escândalo que estava sendo montado, Deus nos deu a graça de passar na frente. E devo dizer-lhes que essa força só pode vir do alto. Porque se vocês conseguirem imaginar o sofrimento pelo qual eu passo, vocês nem têm jeito de calcular. Dom Taveira também, graças a Deus, nós do Santo Dom Bosco temos contatos com leigos, padres e bispos de todo o Brasil. Então nós logo soubemos o que estava por trás das denúncias. Dom Taveira, sempre prelado piedoso, procurou ajudar a todas as pessoas que vinham até ele relatando sofrer com atração por pessoas do mesmo sexo. Inclusive, alguns desses casos eram de seminaristas. E é o que Dom Taveira fazia. Ele ajudava a pessoa a se libertar deste tipo de atração. Inclusive, às vezes, dando livros mostrando qual era a doutrina da igreja sobre esse pecado contra o sexto mandamento. Qual foi a conclusão disto? Dom Alberto Taveira também sofreu denúncias caluniosas de algumas pessoas que ele, eventualmente, então, precisou afastar do seminário por não ter corrigido a sua vida. E aí, depois de Dom Aldo Pagotto na Paraíba, de Dom Taveira em Belém do Pará,
nós vamos para o sul e aí nós vamos ter o caso daquele que é um dos maiores bispos de toda a América Latina, Dom Antônio Keller. A justiça tornou réu um bispo católico investigado por estupro em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. As acusações oferecidas pelo Ministério Público contra Antônio Carlos Rossi Keller tiveram como base o relato de um ex-coroinha que auxiliava o bispo na igreja em Frederico Westphalen. Quem conhece um pouco de catolicismo no Brasil sabe como a diocese de Frederico Westphalen é um luzeiro para toda a nação. E aí ele sofreu uma denúncia caluniosa de um homem chamado Senhor Lucas Faliguski, que é mãe de santo e que se chama Tainá de Oiá. Órfã de mãe e com problemas familiares, aos 13 anos ela se chamava Lucas. Só mais tarde fez a transição de gênero. Graças a Deus, Dom Antônio Keller tem conseguido se defender tanto no âmbito eclesiástico quanto civil. Isso só foi possível porque, como explicamos anteriormente, existe um preconceito que está sendo instrumentalizado pela ala progressista da igreja a fim de destruir o bom clero. E nós, leigos, precisamos dar todo o suporte a esses padres e bispos que sofrem por se manterem fiéis a Cristo. Grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra.